Olá, estamos começando o programa Conceito de Ideias de hoje. Muito obrigada pelo seu carinho e muito obrigada pela sua companhia. Hoje nós estamos dando sequência a uma série de programas muito especial que fala de algumas prioridades, situações, condições que nos permitem a ter um bom estilo de vida, a fazer boas escolhas, estão diretamente relacionadas ao nosso bem-estar. E está conosco nessa série de programas muito especial a professora Lani Soares. Tudo bom, Lani? Tudo bom. A Lani esteve com a gente já na semana passada, continua hoje e vai seguir aí ao longo do mês para a gente bater um papo bem descontraído e agradável sobre esse assunto que diz respeito à sua saúde, à sua qualidade de vida, ao seu estilo de vida. Na semana passada nós falamos sobre escolhas e hoje nesse ambiente diferente que estamos, né, Lani? Privilégio estar aqui, Pois é, né? Fora dos nossos estúdios, num ambiente muito agradável, dentro do NASP Campus Engenheiro Coelho, onde nós gravamos o Conceito de Ideias. Essa é a Fazendinha, um espaço muito interessante que o NASP criou para que os alunos, né, as crianças da escola básica que estudam por aqui, possam ter mais contato com o meio ambiente, com os animais e com as coisas que foram criadas por Deus. E nós, adultos, acabamos aproveitando também, né, Privilégio Lani? para nós estarmos aqui nesse ambiente, né, Betina? Com certeza, com certeza. Fazer o Conceito de Ideias aqui tem sido realmente muito agradável. E hoje a gente fala sobre isso, professora Lani, sobre meio ambiente. Como que o meio ambiente influencia ou interfere na nossa qualidade de vida? Quando a gente pensa em ambiente, a gente às vezes não se percebe, não toma conta, né? Aham. Não tem uma noção de o quanto ele influencia pra gente. Porque às vezes essas influências não são tão perceptíveis. Sim. Né? São mais sutis? São mais sutis, mas tem um impacto enorme. Então, por exemplo, você falou, nós estamos aqui num contexto de natural, Sim. natureza. Aham. A natureza, ela é muito harmônica. Essa harmonia de cores, de texturas, ela traz uma sensação pra gente de paz, de tranquilidade, Com certeza. de bem-estar. Agora pensa você num grande centro urbano, aí você tem um conjunto de sons, um conjunto Trânsito, de louco, buzinas. Já estímulos imaginei aqui. visuais, né? Aquele monte de estímulo visual. Muita gente, mas não necessariamente você tem relação com elas, tá simplesmente Sozinho na multidão, né? sozinho na multidão. E a gente não consegue entender por que às vezes a gente está tão estressado, está tão irritado, por que a gente tem essa sensação assim de ansiedade, Constante. né? Que está relacionado também com isso que os nossos sentidos entram em contato. Então essa é uma coisa importante. O nosso corpo, ele tem receptores. Sim. Receptor de luz, receptor de som, receptor para o sabor, receptor para pressão, para temperatura. Então, espalhados nas diversas partes do nosso corpo, a gente tem essa captação desses Tudo que acontece ao de nosso tudo entorno. que acontece ao nosso redor, e isso vai ter uma influência no jeito que o nosso corpo está funcionando. Então, professora Lani, o nosso organismo, nosso corpo, ele é dotado de sensores, né? De Como sensores, você muito bem falou. receptores. E recebe e percebe, sente todas essas influências externas. Todas essas influências externas. Então vamos pensar assim, você entra num lugar e o som está muito alto. E você vai ficando alguns minutos com aquele som. De repente, quando você vê, você está irritado. E você fala, mas por que eu estou irritado assim? Passou do limite do natural, do bem-estar para o ser humano e aquilo já começou a te trazer uma sensação incômodo. visível, totalmente perceptível. Um lugar, por exemplo, com luz natural ou um lugar com um monte de luz artificial cheio de movimento, de cores. Da mesma forma, aquilo vai mudar a forma Sim. do seu corpo reagir, processar. Então, o ambiente emocional, isso é uma outra coisa também que a gente tem que parar para pensar. Então, você entra num lugar de festa, né? Então, as pessoas estão comemorando alguma coisa, as pessoas estão felizes e aquele momento te contagia. Alegria, né? Diversão. Então você, além do ambiente físico, com todas essas captações que o corpo faz, o corpo também capta as emoções. Então
E a gente tem memória para isso. Olha, isso é muito interessante. Às vezes você come uma coisa e você tem uma memória. Faz uma relação. Faz uma relação. Você lembra de um lugar que você teve, de uma pessoa que você conviveu, ou de algum momento que você viveu. O nosso corpo, ele é todo... Ele é muito complexo. E é impressionante todas essas conexões que ele faz. Então, é muito importante que a gente entenda o jeito que a sua casa está organizada, por exemplo. Também influencia. Também influencia. Então a gente falou aqui de ambientes com ruídos, né, que seria a influência auditiva. Falamos de ambiente com luminosidade ou ausência dela, que seria a influência visual. A visual também, assim, o excesso de impacto visual. A cidade de São Paulo, por exemplo, fez até um projeto para diminuir esse impacto, esse estímulo visual. Poluição visual, diminuir o número de outdoors. Então, algumas cidades que são mais organizadas, elas se preocupam até com a cor, que os prédios são pintados, a maneira como a fachada é apresentada, porque aquilo vai te trazer um estímulo maior ou menor. Então você vê, por exemplo, que num ambiente como um hospital, você nunca tem cores fortes. As pessoas precisam de mais tranquilidade, de mais serenidade. E aquele ambiente tenta te trazer essa a gente pode pensar, mas será que isso influencia mesmo? Será que isso interfere na forma de eu pensar, de me comportar, das escolhas que eu faço? Interfere sim, porque a professora Alane acabou de falar pra gente que o nosso corpo é dotado desses sensores, né? Justamente para captar tudo isso. E esses sensores, eles captam tudo isso. Por quê? Para nos dar orientação, segurança, por quê? São as sensações que a gente tem. Então, a gente depende desses sensores para enxergar, a gente depende desses sensores para ouvir, a gente depende desses sensores para ter o tato, para ter o sabor, para ter o paladar, né? Então, são todos o que a gente chama de sentidos. Sim, os então, nossos sentidos. A gente tem isso naturalmente. E esses receptores têm influência. A maneira como essa sensação é captada, ela gera um impulso nervoso. Esse impulso nervoso é processado no nosso sistema nervoso central e aí a gente tem o estímulo. Então, por exemplo, em fração de segundos, a luz entra, atravessa seus olhos, chega na retina. Na retina tem um conjunto de células especializadas, os cones, os bastonetes. Essas células transformam isso num impulso nervoso, numa informação que o nosso sistema nervoso entenda. Chega lá numa determinada parte do meu cérebro, o seu cérebro, ele codifica essa informação e volta, e a gente está vendo as cores, está vendo as formas. Isso rapidíssimo. E ao mesmo tempo que a gente recebe esse estímulo, vai acessando as nossas memórias. Vai acessando, porque daí como a gente já sabe, né? A gente já conversou sobre isso. Aí, à noite, por exemplo, durante o seu sono, isso vai ser consolidado ou não. Então você teve uma vivência aqui, aquilo ficou marcado para você. Então você entra, você volta naquele ambiente. Vamos supor, aqui na fazendinha, a gente está aqui. Aí agora a gente está gravando. A próxima vez que a gente vier aqui, de repente a gente vai ter essa memória. Olha, eu gravei ali, a gente vai ter flashes dos momentos que a gente esteve aqui. Então, isso é uma dinâmica do nosso corpo o tempo inteiro. Recebendo estímulo, processando estímulo, tendo a sensação, armazenando essa sensação ou não. É o natural do ser humano. Que foi tudo muito bem arquitetado pelo Criador, né? Pelo Criador. Professora Alane, no meio aí da sua fala, você comentou com a gente a respeito da casa, a forma como a sua casa está organizada. Eu queria voltar nisso. A organização do ambiente que a gente vive, né? Porque nós falamos de meio ambiente externo, natureza, cidades, né? Espaços urbanos, mas agora vamos para dentro de casa, né? A forma como a nossa casa está organizada, a limpeza, as coisas guardadas nos lugares ou não, isso também influencia no nosso bem-estar, na forma como a gente vive? Muito mais do que a gente pensa. Sério? Então, por exemplo, eu sempre falo para os meus alunos, antes de você começar a estudar, você quer ter os pensamentos organizados, você precisa de uma lógica ali para concentração, para que você assimile aquele determinado conteúdo, que você entenda aquela lógica. Organiza o seu espaço. Então eu falo assim que eu gosto muito daqueles escaninhos de biblioteca.
Porque assim, você está num espaço não muito grande Pequeno, e é restrito. fácil você estar organizado ali. Aham. E aí é fácil você não se distrair. Então você está ali concentrado para aquele seu momento de estudo. Imagina você na sua casa. É muito importante que você tenha uma rotina de tal forma que esse ambiente seja agradável para você. E de repente você fala assim, não, mas espera aí, não está agradável, eu vou precisar investir. Às vezes não é dinheiro, não é investimento financeiro, é um pouco de tempo para você parar, para botar alguma coisa em ordem, para planejar melhor o espaço e a lógica de como você guarda as coisas, como você organiza as coisas, para ficar mais fácil para você pegar e devolver no lugar. Porque às vezes a gente faz de um jeito que não facilita isso. Fica pouco prático, né? Fica pouco prático. E isso é uma estratégia importantíssima. A gente tem que estar bem dentro de casa. Então, pensa no espaço que você mais fica. O seu escritório, o seu ambiente de trabalho entra nesse contexto também. A cozinha Então, da sua casa. O ambiente que você passa mais tempo é aquele que você precisa priorizar. Porque você fica mais tempo ali. A sua cama, por exemplo, seu quarto de dormir, é um ambiente que você fica algumas horas. Né? Então, você dormir num ambiente organizado, a qualidade do seu descanso é diferente de você estar num quarto, num ambiente desorganizado. Qual a mensagem que a gente manda para o nosso cérebro quando a gente está num espaço desorganizado, que é dentro de casa? Quando a gente está num ambiente desorganizado, ele cria uma desorganização também dos teus pensamentos. Então, você não consegue nem pensar direito. Você não consegue, não, mas eu já tô, tem gente que fala assim para mim, não, eu já tô acostumada. Não é verdade. Você pode até achar que você está acostumado, pode até achar que aquilo não está fazendo impacto, mas ele está impactando a maneira como você organiza os seus pensamentos. É curioso isso, porque de repente tem pessoas que podem estar nos acompanhando, e eu já ouvi muitas mulheres e muitos homens falarem isso também, mais mulheres, quando precisam tomar alguma decisão, fazer alguma coisa, vão organizar o guarda-roupa, ou vão fazer faxina na casa, ou vão arrumar as gavetas, né? Porque precisa organizar alguma coisa externa para dar essa sensação de que as coisas estão nos seus devidos lugares, porque organiza os pensamentos também. Olha, esse é um excelente exemplo. Então eu penso assim, se você, depois que você termina de organizar seu guarda-roupa, você não tem uma sensação interessante, positiva? Você fala assim, nossa, ficou mais fácil agora. Parece que a vida é mais leve. Parece que as coisas ficam mais leves, exatamente. É curioso isso. Então, é um treino. Pensa no ambiente que você mais fica, começa por ele. Vê o que você pode fazer para deixá-lo mais agradável, para deixá-lo mais organizado. Que você olhe assim e fala assim, poxa, tá melhor assim, estou me sentindo bem, estou me sentindo melhor aqui. Às vezes isso é simplesmente um investimento de tempo. Às vezes você vai precisar investir alguma coisa de dinheiro, né? Trocar alguma coisa ou de repente fazer alguma reforminha, ajeitar. E hoje a gente tem um conjunto de profissionais até que nos ajudam nisso. Então a gente tem os famosos, as pessoas que vão na tua casa, né? Sim, sim. Ajudar você, organizar, né? Ajudar você a organizar. Algumas pessoas, para você ver como as coisas são interessantes, elas têm dificuldades ou apego a determinadas práticas ou a determinadas coisas que já são distorções do pensamento. Professora, segura aí que a gente vai para o intervalo rapidinho, a gente volta para falar justamente sobre isso. Por que algumas pessoas têm facilidade para organizar e outras não têm? Por que algumas são tão apegadas a algumas condições e outras não são? Como isso influencia a nossa qualidade de vida? Não saia daí que a gente já volta. Já estamos de volta com o Concerto de Ideias nessa série especial que pretende levar até você algumas informações importantes que podem ajudar no seu estilo de vida, nas suas escolhas, nas suas decisões, para que você tenha uma vida aí mais saudável, mais tranquila, para que o seu bem-estar seja completo, seja pleno, né? E nós estamos aqui então fazendo uma série de programas especiais para que você possa ter essas informações. E está conosco a professora Lani Soares, ao longo desse mês, conversando aqui, batendo um papo super agradável nesse ambiente, né, tão gostoso,
tão tranquilo, que nos traz tanta paz, né, Lani? Estamos justamente falando de ambiente. Exatamente. Então tá no contexto. Exatamente. Estamos no contexto do assunto do programa de hoje. No primeiro bloco nós falamos aí sobre esses ambientes externos que influenciam o nosso estilo de vida, que influenciam o nosso bem-estar e também as nossas escolhas. Falamos dos ambientes externos naturais, né? Falamos também a respeito de ambientes externos relacionados a cidades, a ambientes urbanos. E agora nós fomos para dentro de casa, o seu ambiente familiar, né, onde você vive, onde você dorme, onde você se alimenta, onde você tem a sua família, né, como esse ambiente influencia ou pode influenciar no seu estilo de vida, nos seus pensamentos, nos seus relacionamentos. Nós falávamos ali, professora Lani, no finalzinho do primeiro bloco, sobre essa ideia de organizar as coisas em casa para também organizar os pensamentos, né? Então como a gente estava falando, né, a gente precisa entender que essa influência existe. E que Não é mito, é fato. Não é mito, é fato. Nós temos receptores que captam esses estímulos. Então, você quer ver uma coisa muito saudável? Você ter uma casa em que ela te permite ter uma luz natural, uma luz do sol. Isso, além de ser muito agradável, é saudável. Saudável, extremamente saudável. Então, você ter a oportunidade de acordar, levantar e que a sua retina, que seus olhos entrem em contato com essa luz natural. O que que isso te traz? Isso te traz liberação de serotonina, que é um hormônio do bem-estar. Então, uma pessoa que acorda, abre a janela, olha para um ambiente agradável e tem esse contato natural com a luz do sol. Uma pessoa que a casa dela é privilegiada no sentido dela ter qualidade do ar. Então, eu sempre costumo dizer que a nossa primeiríssima necessidade, um ser humano está numa emergência, a primeiríssima necessidade que eu tenho que garantir é o oxigênio. Na respiração. É o oxigênio. Esse oxigênio tem que chegar, depois vai chegar a glicose, vão chegar os outros, mas o oxigênio É fundamental. Fundamental. Então, a gente costuma respirar, por exemplo, subdoses. A gente nunca faz aquelas inspirações profundas. Vai aos pouquinhos, né? E o nosso corpo não se beneficia, não tem essa troca. Então, uma casa que tenha essa oportunidade de ter uma ventilação natural e o ar circula e a gente não se fecha, né? Porque às vezes a gente tem a tendência de fechar o ambiente e esse ambiente fechado, o que que acontece? Você, ser humano, ele inspira o ar rico em oxigênio e expira um ar rico em gás carbônico. Se vai não tem essa... Poluindo, não poluindo, mas vai... Saturando o gás carbônico. Saturando. Então, assim, você tem que entender que se o ambiente não tem uma circulação natural, você vai ter naturalmente um acúmulo de gás carbônico. E esse acúmulo, ele não te deixa ter um pensamento normal, saudável. O seu cérebro é muito exigente. O nosso cérebro, ele exige muita energia. E para produzir essa energia, ele depende do oxigênio, depende da molécula de energia que vem através da nutrição, para produzir o ATP, né, que é a molécula que concentra a energia para a célula usar para funcionar o seu corpo. Nós temos trilhões de células, trilhões, cada uma com a sua característica. Cada uma com a sua função, mas todas dependem da energia para funcionar. Então, o oxigênio é o que leva essa energia. É o que permite com que a célula processe e tenha a formação da energia. Então, os ambientes condicionados, fechados, até o próprio ar condicionado é uma coisa que a gente precisa cuidar. Porque evitar ao máximo. O nome já está até falando. Esse ar, ele não está tendo troca. Ele está simplesmente passando por um aparelho que tem um filtro, claro, mas ele está sendo reutilizado. Ele está sendo reutilizado. Então, a importância da limpeza dos filtros, da tubulação do aparelho, a importância de eu entender que em algum momento precisa circular. Não dá para ficar condicionado, não é saudável isso. A gente pode falar então, professora, pelo que você acabou de falar pra gente, que as pessoas que vivem numa casa onde tem a entrada de luz natural, né, a luz do sol, né, do dia, as pessoas que vivem numa casa que tem maior circulação de ar, elas têm uma vida mais feliz? Com certeza. Por quê? Elas vão ter elementos
básicos, fundamentais, vitais, garantidos com mais facilidade. Então, hoje a gente vê que pessoas, por exemplo, com depressão, elas normalmente têm dificuldades ou têm baixos níveis de vitamina D. Vitamina D. E a vitamina D, ela é convertida pela ação dos raios solares, que está num ambiente natural. Então, Deus já tinha pensado em tudo, né? Já tinha pensado nisso. E é interessante que olha como Deus foi até... a gente nem, não precisa de grandes doses de exposição à luz solar para ter a vitamina D. A gente precisa de um tempo pequeno no meio do dia, que é o comprimento de onda da radiação solar adequado para converter a molécula que está na sua pele. Esse pouco de tempo que você fala, professora, é o quê? 10 minutos, 15 minutos? Então, depende um pouquinho da idade. As pessoas mais velhas, como o corpo já não converte com tanta facilidade, precisam de um tempo maior. As pessoas que têm a pele com mais melanina, mais pigmento, são mais morenas, elas também precisam de um tempo maior. Então, e se você está, por exemplo, numa estação do ano mais quente ou mais fria, a posição da Terra em relação ao Sol, daí fica diferente esse raio. Então, no inverno a gente precisa de uma exposição de um tempo um pouquinho maior, mas não é muito mais do que 15, 20 minutos. Por dia. Nem precisa ser todos os dias da semana. Olha só, poderia ser uns 4, 5, se a gente fosse caprichoso com isso. Mas o ideal é sempre a gente controlar isso por uma avaliação, onde você colhe o sangue, faz uma dosagem dessa vitamina. Para ver os níveis Para você ver, olha, o que eu estou fazendo está suficiente? Não está suficiente? Preciso um pouquinho mais. Preciso mais de banho de sol? Isso é curioso, professora, porque se a gente fizer for caprichoso, como você disse, né? E esses 15, 20 minutinhos por dia, ou a cada 3, 4 dias, né, fazer isso, a gente vai conseguir de maneira natural estabelecer as vitaminas que nosso organismo precisa. Com certeza. Não vamos precisar de medicação. Não vamos precisar de medicação. Então, eu planejar para ir para um parque, para fazer uma atividade externa, com a família, aí eu já incluo um monte de benefícios. Sim, sim. Eu já tenho relacionamento pessoal, eu já tenho ar puro, eu já tenho luz solar, eu já faço exercício, eu já tenho um conjunto de benefícios. Então, será que eu não consigo colocar na minha rotina momentos como esse? As prioridades que nós falamos, né, na semana passada, né? Deixar tempo para aquilo que é importante e que vai trazer benefícios para você e para sua família também. A gente está quase finalizando aí a nossa conversa no programa de hoje, mas eu ainda queria voltar num ponto para a gente poder esclarecer um pouco mais, que é essa questão da organização do lar. Como isso influencia na formação das crianças, né? Como isso influencia na cabecinha dos adolescentes e dos adultos também, que estão ali dentro daquela casa, convivendo com esse ambiente, professora? Normalmente, a pessoa que ela já consegue se organizar, ela tem pensamentos mais organizados, porque a rotina dela é mais organizada. Então, a tendência é que a vida dela seja mais organizada. Qual é a vantagem disso? Você consegue ter tempo para as coisas que você quer ter. Perfeito. Então, é toda uma consequência. Você organiza melhor seus pensamentos, você organiza melhor sua rotina, sua vida está mais organizada e aí você consegue ter tempo para você, você trabalha, você dá atenção para sua família, você se atualiza como profissional. Então, você é uma pessoa, planeja a sua vida a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. Então, a facilidade com que você tem, assim, um controle naquilo que é possível, a vida a gente não tem controle de tudo, mas daquilo que é possível, você tem mais facilidade. E no momento em que você precisa ter um controle das suas emoções, esse ambiente mais controlado, essa vida mais planejada, essa vida mais organizada, te ajudam até nesse momento. Olha que interessante Porque isso. daí você tem uma emergência, você tem que lidar com alguma coisa que fugiu ao seu controle. Você consegue ter mais condição de parar, analisar e decidir de uma forma mais coerente, de uma forma que seja razoável para aquela situação. O ambiente externo vai ajudar você a elaborar melhor os pensamentos e fazer as decisões ou tomar as decisões mais acertadas. É uma das suas influências, não é a única, mas é uma das importantes.
Perfeito, a gente está conversando com a professora Lani nessa série aqui de programas, uma série muito especial, né, que fala sobre bem-estar, fala sobre qualidade de vida, sobre estilo de vida, as suas decisões, as suas escolhas. E no programa de hoje nós falamos aqui então sobre como os ambientes, eles influenciam na elaboração dos seus pensamentos, na qualidade de vida, né, nos seus relacionamentos, nas escolhas que você faz. Então o ambiente externo, ele é sim muito importante para tudo isso que a gente acabou de falar. Não é mito. Não é É mito. fato. É fato. Professora Lani, obrigada por o programa de Nada. hoje. A gente Prazer. continua aqui ao longo do mês ainda batendo papo sobre mais algumas questões que vão ajudar você que nos acompanha a de repente ter uma vida mais saudável, mais feliz, mais harmoniosa. A gente fica por aqui, volta na próxima semana. Até lá!